Está de volta. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui na Fonte TV para mais um Politeia, o programa que discute a política de Goiás, do Brasil e do mundo. Estamos na Fonte TV, canal 5, e você pode nos ajudar a fazer o programa deste domingo, 28 de outubro. Você liga no 3254-1079, 3254-1079, deixe o seu recado, a sua mensagem, deixe a sua pergunta para os nossos comentaristas, também para o nosso convidado da noite de hoje. Vamos fazer juntos esse programa, vamos interagir. O programa Politeia está sob a coordenação geral do bispo Davi Augusto e a assinatura do apóstolo César Augusto. Deputado federal Rubens Ottoni, ele tem uma trajetória política ligada aos movimentos sociais. Ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Presidiu a sigla em 4 oportunidades. Foi deputado estadual 2 vezes e exerce agora o seu 3º mandato como deputado federal. Na última eleição, obteve 171.382 votos. Deputado Rubens Ottoni, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Prazer tê-lo aqui no Politeia. Boa noite, uma satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez desse espaço privilegiado de comunicação. Uma honra poder estar aqui para debater os temas de interesse da nossa comunidade. E vamos debater, vamos conversar muito sobre os assuntos que movimentam a sociedade, sobre a política goiana. Nós temos aqui, como todos os domingos também, a presença dos companheiros de bancada. Professor Alberto Carlos, muito boa noite, mais uma vez aqui no Politeia. Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, deputado federal Rubens Ottoni. Boa noite, você, meu amigo e meu amigo. Ô, comadre, ô, compadre, vai dar licença pra gente entrar na sua casa. Um dedinho de prosa sobre política nessa noite, tá? Que bom que nós estamos juntos. Obrigada pela oportunidade de você estar nos acompanhando. Doutor Giovanni Bueno, muito boa noite. Prazer tê-lo aqui mais uma vez no Politeia. Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite, Rubens Ottoni. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, professor Alberto. Boa noite, telespectador. Prazer estar na sua casa novamente para podermos discutir, podermos compartilhar nossos pensamentos sobre política. Hoje é um dia muito especial, 2º turno. Vamos fazer uma boa avaliação. Forte abraço para vocês. Vamos avaliar, sim, como fica o quadro em nível nacional. PT cresceu, PSDB cresceu. Quem ganhou quem? Haddad é o novo prefeito eleito em São Paulo, Fernando Haddad. Em contrapartida, um outro grande município, a oposição ao governo federal venceu com ACM Neto na cidade de Salvador. O programa Politeia recebe hoje o deputado federal Rubens Ottoni. E como é de praxe, deputado, a gente tem que fazer logo uma pergunta que o senhor com certeza tem respondido muito, depois, inclusive, dessas últimas eleições. Com o resultado das urnas de 2012, o PT vai lançar candidatura própria em 2014 ao governo do Estado? E, em lançando, o seu nome está à disposição do partido? Olha, em primeiro lugar, acho que é importante, como você disse, para podermos responder todas essas perguntas, é muito importante termos condição de avaliar o cenário político do Estado a partir do resultado dessas eleições. E a nossa avaliação no Partido dos Trabalhadores é que o PT fez a lição de casa nesta eleição de 2012. Fez a lição de casa na medida que foi capaz de sustentar os espaços políticos que já tinha, como Goiânia, Anápolis. Nós tivemos não apenas a capacidade de reeleger o prefeito Paulo Garcia, o prefeito Antônio Roberto Gomide, mas reelegê-los no primeiro turno e com votações expressivas. Isso, com toda certeza, dá ao PT uma condição privilegiada de trabalho e de pensar 2014. Mas mais do que isso, Fábio, o PT, além de ocupar, garantir o espaço estratégico no centro político do Estado, Goiânia e Anápolis, além de fazer o vice em Aparecida, avançou em regiões que estrategicamente região importante e que o PT tradicionalmente tinha dificuldade. Por exemplo, a região do entorno de Brasília. A região do entorno de Brasília sempre foi coordenada, sempre foi controlada pelo governo do Estado, pelo PSDB historicamente. E o PT sempre teve dificuldade. Nessa eleição, nós fizemos a prefeita de Valparaíso, fizemos o vice em Lusiânia, e o PSDB, que controlava
várias cidades, das 8 maiores cidades da região, ali contando Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, Planaltina e Formosa, o PSDB não elegeu nenhuma, não fez nenhuma prefeitura. O governo do estado fez através de base aliada. Base aliada, mas o PSDB não. Então isso mostra que o PT ocupou espaços importantes, avançou, foi o partido mais votado nessa eleição em Goiás, pela primeira vez. O PT foi o mais votado no Brasil na outra eleição e foi o mais votado agora novamente nessa eleição no Brasil. Mas em Goiás, nós tivemos 675 mil votos nessa eleição, fomos o partido mais votado, o PMDB com 500 mil e o PSDB não chegou a 400 mil. Então isso, Fábio, respondendo a sua pergunta, nos coloca numa situação de poder discutir de igual para igual a eleição em 2014. Mas não nos pode colocar numa situação de arrogância, de prepotência, de falar o seguinte, não, vamos lançar, pronto, porque não se trata apenas numa eleição, e nós aprendemos isso com o tempo, não se trata apenas de lançar candidato. Lançar candidato qualquer um pode. O PT pode lançar candidato, tem condição de lançar candidato. Agora nós queremos lançar um candidato para lançar e ganhar as eleições. Para isso nós precisamos de quê? Além de ter condição, de ter um nome, nós precisamos também ter articulação política, ter aliança. E é isso que nós estamos fazendo. Nessa articulação política, meu nome é um nome natural dentro do partido, meu nome já foi colocado, chegamos à eleição com o meu nome e eu acho que o PT sai tão fortalecido dessa eleição que o PT que chegou à eleição com o meu nome, como indicado para 2014, sai da eleição, no meu entendimento, com 2 novos nomes que estão até mais credenciados do que o meu, que é o nome do prefeito Paulo Garcia e do prefeito Antônio Roberto Gomide, que hoje estão também no jogo político do Estado. E como é que fica a aliança com o PMDB? Pelo menos isso foi divulgado e é dito com todas as letras pelo PMDB, principalmente pelas suas lideranças, de que existe um acordo entre PT e PMDB. O PT apoiou, o PMDB, melhor dizendo, apoiou agora a candidatura de Paulo Garcia em Goiânia, ajudou a reelegê-lo no primeiro turno, com um acordo esperando o apoio do PT em 2014 para que o PMDB seja a cabeça de chapa. Natural. O PMDB tem todas as condições, tem legitimidade para reivindicar a indicação de candidato a governador em 2014. Como também acho legítimo o PSB, o PDT, o PSC, outros partidos que queiram lançar, que são da base do governo federal, que queiram lançar nome. Isso não é problema para nós. E o ano de 2013 vai servir para que a gente possa amadurecer essas opções, esses nomes. Agora, o que é importante é que no ano da eleição, 2014, nós tenhamos no momento certo, na hora oportuna, nós tenhamos a sensibilidade, a maturidade política para sentar à mesa, definir, descobrir qual o melhor caminho, qual o melhor nome, qual a melhor chapa majoritária para poder não apenas disputar as eleições, mas disputar e ganhar. Então, para isso, nós precisamos ter união da base do governo federal. Se nós tivermos essa união, não tenho dúvida nenhuma que nós temos todas as condições de ganhar a eleição em 2014. E é possível ter essa união com tantos interesses divergentes? Acho sim, justamente pelo amadurecimento que nós tivemos na oposição. A eleição passada, no meu entendimento, Fábio, nós já poderíamos ter ganho. Na eleição passada, se nós tivéssemos feito a união, que eu tenho falado já há algum tempo, nós teríamos ganho a eleição passada. Perdemos a eleição por 3%. Uma eleição onde nós não conseguimos unificar o governo federal. E a experiência nos ajuda. Eu até digo que essa eleição de 2012, ela serviu como laboratório político. Laboratório político para que nós, nos municípios, em todas as regiões do Estado, nós treinássemos um pouco o diálogo, o entendimento, as alianças, e foi isso que fez com que nós pudéssemos construir esse resultado positivo que nós tivemos nessa eleição. Nessa eleição, Fábio, eu visitei 121 municípios no estado de Goiás, em 90 dias. 121 municípios. Subi mais em palanque do PMDB, do PSB, do PDT, do PSC, de partidos aliados, do que mesmo palanque do PT. Justamente porque para mostrar a importância da gente não apenas defender o nosso partido, mas defender o bloco, defender a proposta, defender esse bloco do governo federal que nós queremos ter atuando cada vez mais aqui no nosso estado. Professor Alberto Carlos. Bom, deputado, vocês tiveram uma reunião uns 10, 12 dias atrás com o Júnior da Friboi, na sede do PSB, né? O senhor esteve lá e também o prefeito eleito pelo PMDB, Maguito Vilela. Vocês tiveram uma reunião, claro que foi passado para a imprensa que a reunião foi em torno de uma avaliação do cenário político e tudo mais. Mas todos nós sabemos que Júnior Friboi deseja realmente uma candidatura de conciliação. Ele pregava isso há um tempo atrás,
ter uma candidatura de conciliação, ele ser aclamado, né, pelas aquelas maiores lideranças no estado de Goiás, que é Marconi Perillos e Iris Rezende. Hoje ele já entendeu que o processo não é esse mais, que o processo leva, num processo de maturidade, leva um processo de conciliar agora, não as forças que vai ter uma oposição e tudo mais. Nesse bate-papo, falou-se em 2014, e ele continua, na opinião do senhor, pela avaliação que o senhor teve com o Júnior da Friboi, ele continua firme no propósito de se lançar candidato a governo do estado de Goiás? Continua. E nessa reunião, haveria abertura de sair um candidato que não fosse do PMDB e nem do PT? Não, continua, e eu acho legítimo que continue. É muito importante que, como eu disse, que cada partido político da base do governo federal cresça, ocupe cada vez mais espaços, tenha maior influência no quadro político do Estado, para colocar isso a serviço da nossa proposta. E ele teria o apoio do PT e do PMDB? Não, aí é o que eu disse. Essa discussão nós vamos ter que fazê-la no momento apropriado, que no meu entendimento é em 2014. Eu costumo dizer, Roberto, que isso é igual... Mas tem que tomar cuidado, deputado, porque a candidatura de reeleição para o governo do Estado já está em franco andamento. Mas o que eu costumo dizer é que... Marconi Perillo já passou 2012 há muito tempo. A eleição é igual à convocação da seleção brasileira. Você pode dizer hoje o que você acha que é bom hoje, mas o que vai jogar na Copa, você não sabe o que vai jogar na Copa. O que pode ser bom hoje pode não ser bom em 2014. Então nós temos que estar nos preparando, é por isso que nós temos que estar preparando, todos os partidos políticos têm que estar se preparando. O PSB é um partido importante da base do governo federal, o Júnior é uma liderança importante, é legítimo que ele reivindique e trabalhe para ocupar esse espaço. E nós vamos ter a sabedoria, a inteligência, a maturidade para no início de 2014 a gente ver qual o melhor caminho, como é que se faz uma chapa majoritária, porque não é só o candidato a governador, vice-governador, candidato a senador. Nós tivemos a habilidade para podermos formar uma chapa que represente essa proposta político-administrativa para o estado de Goiás e que dê visibilidade, dê competitividade a essa chapa, é o caminho ideal. Então, para isso, nós temos que ter paciência. Nós não podemos chegar e falar, ó, eu só aceito se o candidato for do PT. Aí o PMDB chega e fala, eu só aceito se o candidato for do PMDB. Aí nós não vamos em lugar nenhum. Então nós temos que estar abertos para todos, mas sabendo que cada um dos partidos vão trabalhar para ocupar o espaço. O PMDB quer, o PT também quer. O PSB também quer, é legítimo. Mas nós vamos ter um momento que nós vamos ter que nos acertar. E para isso eu vejo, repito, que essa eleição de 2012 ela foi muito importante, foi um laboratório. Eu subi em vários municípios, eu subi no palanque com o Júnior, com o PSB, com o PMDB, com o Vanderlan, com o PSC, e isso vai dando maior confiança, maior credibilidade, maior condição da gente trabalhar junto. Quando se vai eleger o presidente de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Municipal, ou da Câmara Federal ou do Senado, normalmente o partido que faz o maior número de parlamentares, a maior bancada, indica o presidente. O PT teria como legitimidade de reivindicar a cabeça de chapa nesse agrupamento político em função disso que o senhor disse, de ter sido o partido com maior número de votos nesta eleição e de ser o partido da presidente da República, que também provavelmente vai concorrer à reeleição? Deixa a pergunta que fica, Iris Rezende é candidato? Primeiro é o seguinte, com toda certeza, o PT, pela história que tem, pelo que ele representa no cenário político do Estado, tem toda a legitimidade também para poder indicar o nome, para poder trabalhar isso. Agora, isso não nos dá a condição de ter a arrogância e a prepotência de dizer que só pode ser do jeito que a gente quer. Até porque, como eu disse aqui, o que está em jogo não é lançar candidato. Lançar candidato, o PMDB pode, o PSB pode, o PSC pode, qualquer partido pode. Agora, nós queremos lançar um candidato para ganhar. Agora, para ganhar não basta lançar. Tem que lançar e tem que ter apoio político. Tem que ter musculatura política. Tem que ter apoio político, tem que ter retaguarda. E é isso que vai ser construído. E é isso que nós vamos ver. Qual é o nome que aglutina, qual é o nome que traz essa retaguarda política, qual é o nome que dá a condição de ser candidato e disputar as eleições. E ganhar as eleições. Sabe por que eu me pergunto isso? Porque a NIB fechou agora a questão do tabuleiro nacional. A gente vê o PSDB, o PSB, que foi um grande vencedor nessa eleição, ele muito próximo da ESO. Muito próximo mesmo. Essa, inclusive lá em Belo Horizonte, né, chamou para perto e não abre mão do PSB e esse relacionamento. Então, pode acontecer que a nível regional tenha uma aliança diferente a nível nacional? Ou você acha que vai mudar? O PSB pode mudar aí de campo e pode abrir mão de participar de uma candidatura majoritária de vice-presidente, alguma coisa assim? Até porque o presidente nacional do PSB,
o governador Eduardo Campos não está hoje tão próximo, pelo menos em nível regional, do PT, né? Eu tenho uma leitura um pouco diferente sobre essa questão do PSB. E acho até que estão falando muito no PSB, justamente porque o PSDB está saindo muito fragilizado dessas eleições. Tá, mas tá mesmo. Então, na hora de comparar o PSDB com o PT, já fica muito fragilizado, então já estão arrumando um outro cenário para ver se criam uma dificuldade para o governo federal. Eu não tenho, vou dizer com toda a franqueza aqui, pelo que eu conheço, sou amigo do governador Eduardo Campos, tenho a oportunidade de dialogar com ele e com as lideranças do PSB, e eu tenho toda a confiança no PSB do Estado e no PSB nacional. Não tenho dúvida nenhuma que o PSB nacional estará com a Dilma em 2014. Agora, o PSB está certo quando ele quer ocupar mais espaço, ele está certo quando quer fazer mais prefeitura. Claro, um partido precisa ocupar espaço. Então aí tem contradições em alguns lugares, como é o caso de Minas, como em outros lugares. O PT disputou em alguns lugares e perdeu para o PSB. E eu tenho dito o seguinte, eu prefiro perder para o PSB do que perder para o PSDB. Por quê? Porque o PSB é aliado do governo federal. Para mim não é problema perder. Por exemplo, nessa eleição agora das capitais, no segundo turno, o PT disputou 6. Ganhou 3. Perdeu 2 para o PSB. Para mim não é problema. As 3 que nós ganhamos foi do PSDB. Que esse é o verdadeiro adversário que nós temos no projeto nacional. Então o PSB para mim não me preocupa, sinceramente. Agora, tem contradições? Tem. Tem um lugar aqui, um lugar ali? Tem. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Estará no palanque conosco em 2014. Deixa eu colocar o doutor Giovanni aqui também nesse papo, né, doutor Giovanni? Está caladinho tá aqui. Me sentindo abandonado. Você já me coloca no canto aqui. Já pega a minha televisão e coloca do lado de cá. Né? Me senti abandonado. Não, você é muito querido. Tem várias questões aí que vocês lançaram, discutiram e que eu fiquei aqui de plateia. A primeira é a pergunta, em relação, Rubens Ottoni, em relação àquilo que o Alberto tentou complementar em cima da pergunta do Fábio. Hoje, qual foi a importância? O que eu quero perguntar é qual foi a importância de Iris Rezende para essa visibilidade do PT hoje? Para que o PT pudesse apresentar esse projeto que chegou à conquista de Goiânia e também serviu de ponta para se apresentar para o resto do Estado. Ou não houve uma importância? Não, é importante. Iris Rezende é uma liderança incontestável no nosso Estado, tem história e faz parte de maneira preponderante nessa aliança que foi construída em Goiás. Da mesma maneira que o PT teve que abrir mão de muitos pensamentos e teve que avançar em muitas análises para chegar à aliança com o PMDB, com toda certeza também o PMDB teve que repensar, teve que discutir e, com toda certeza, o Iris cumpriu um papel fundamental, foi o grande líder desse processo que articulou esta aliança lá atrás, já em 2008. Então, a aliança para a Prefeitura de Goiânia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele cumpre um papel importantíssimo e é fundamental na consolidação dessa aliança. Agora, o que nós temos dito, e ele sabe disso, ele também tem consciência disso, que nós precisamos, para chegarmos ao governo do Estado, nós temos que ampliar essa aliança. Nós temos que fazer com que esse exemplo da aliança que foi possível fazer entre o PT e o PMDB se estenda também a outros segmentos, a outras legendas. Avançar a unidade dos partidos que fazem parte do governo federal, onde está o PMDB e está o PT também. Rubens, o PT acabou de perder a Prefeitura de Salvador para o ACM Neto. Parece que foi 53% de votos 47. A 47%, né? Sendo que teve 21% de abstenção. Essa abstenção em Salvador é comum porque o baiano ele realmente é migrante, né? Você tem muitas pessoas que realmente não é uma abstenção na minha concepção no sentido de abandono da política. É mais uma questão de territorialidade, de domicílio verdadeiro. Pois bem, mas foi fundamental a participação do PMDB na vitória do ACM Neto. Como é que fica deglutir essa posição? Inclusive, Michel Temer foi um dos primeiros a ligar para o ACM para cumprimentá-lo, sendo que era muito importante a vitória de Salvador. Foi muito perto, né, a distância. E outra coisa, tudo bem que existia uma idolatria pela família Magalhães, né, o famoso painho, né? Mas... não, com toda certeza... Deixa eu só juntar a pergunta dele para o telespectador entender um pouquinho mais. Depois eu vou trazer essa pergunta para Goiás. Tá. PT usou Salvador como boi de pirâmide para não perder São Paulo?
Ah, não, de maneira nenhuma. Lula abriu mão de Salvador e se concentrou em São Paulo? Ele foi em São Paulo. Ele até foi em Salvador. Essa semana em Salvador, foi, né? A Dilma foi. Essa é uma distinção que o PT faz. É diferente dos nossos adversários aí, principalmente aqui em Goiás. Nós, quando temos... nós temos posição. Então a gente põe a cara. Então, aqui em Goiás, por exemplo, o governador foi em alguns lugares onde convinha. E aonde percebeu que podia ganhar. Eu vi no final, apareceu em Catalão, apareceu em Trindade, mas na maioria dos lugares não apareceu. O Lula, a Dilma, aonde achava que era prioridade, eles foram. E Salvador, o Lula foi a Dilma. E nós queríamos ganhar. E era importante ganhar lá. Agora, o que acontece é que existe tanto é que foi 53-47, essa diferença é pequena. Existem contradições. Se não quisesse ganhar, existem contradições nos lugares, nos municípios. Então tem lugar que às vezes você gostaria de fazer aliança, não é possível. No meu caso, tem PMDB lá. Nós gostaríamos, nós tentamos trabalhar a aliança com o PMDB lá. Então, não apenas lá, mas em outros lugares, nós tivemos também dificuldade, às vezes, de poder conformar as alianças. Estava falando aqui de exemplo de municípios onde nós disputamos com o PSB. Isso é sinal de quê? Que não foi possível construir aliança com o PSB, que é um partido também do nosso campo. Então, existem contradições, isso é normal. E esse é um amadurecimento que nós tivemos também, de compreender isso, de saber que as coisas não se fazem do jeito que a gente quer. Nós temos uma linha, queremos fazer aliança, mas nós trabalhamos o que é possível. Aqui em Goiás, por exemplo, eu avalio que cerca de 70%, 80% dos municípios, nós conseguimos trabalhar essa unidade do governo federal nos municípios, mas em alguns lugares ainda nós não conseguimos construir. Por que eu fiz a pergunta? Eu fiz a pergunta baseada no seguinte: o PMDB está muito perto de ter, na minha concepção, um colapso em relação à sua própria essência. Ele talvez seja, ele talvez tenha sido o maior exemplo de partido municipalista e um partido totalmente fortalecido pelas suas estruturas regionais, muito mais do que nacionais. Tanto é que ele não participa de uma campanha para presidente da República há muito tempo. Né? Ele apenas cedeu aí o nome de Michel Temer recentemente como vice-presidente, mas para a cabeça mesmo, para poder participar e disputar, ele não o fez. E há discussões profundas do PMDB a esse respeito e discussões profundas do PMDB em outros estados também, em que ele não saiu como candidato principal. E por que eu faço essa pergunta? Diante desse recrudescimento do PMDB, diante das crises internas do PMDB nacional, não é uma coisa só aqui do estado de Goiás, diante das discussões do PMDB aqui no estado de Goiás, esse credenciamento do PT, único na história do PT aqui em Goiás, um estado ruralista, um estado que não tem facilidade de entender as concepções petistas, que são muito da valorização do trabalho e assim por diante, porque ela é muito urbana, não é isso? Esse PMDB e esse momento único do PT, ou o PT pega agora e se estabelece como um partido forte no estado de Goiás para sempre, e por outro lado, o PMDB, ou ele pega essa governança e volta à sua retomada. Qual dessas duas fomes vão ter que ser saciadas e qual dessas duas fomes vão ter que se calar? Não, e ainda com um detalhe, não apenas isso, você coloca o desafio real que nós teremos pela frente. Mas mais do que isso, saber também que se acertar o entendimento entre o PT e PMDB também não é suficiente. Nós precisamos ir além disso. Então nós temos que ter essa sensibilidade de acertar esse entendimento entre PT e PMDB e também ser capaz de aglutinar lideranças e partidos emergentes também. Nós não podemos desconsiderar. Essa é a minha avaliação. Então isso torna o desafio ainda maior, mas acho possível. Justamente pelo grau de maturidade que nós construímos e de confiança que nós temos construído. Lá atrás, talvez, com certeza, não seria possível nem pensar em ajustar PT e PMDB. Hoje eu vejo que é possível ajustar mais ainda, independente de nomes, mas nós chegarmos à conclusão que tal chapa majoritária, ela representa esse cenário, essa unidade e atingirá o objetivo que nós queremos em 2020. Esse é o cenário. Quando que nós vamos construir isso? Ao largo do ano de 2013. Quando chegarmos no início de 2014, nós temos que acertar o rumo ali para fevereiro, março, para termos a chapa majoritária de organização. Só um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Em 2 minutos a gente volta com essa discussão. Estamos de volta à Túlio Politeia, a discussão política de todos os domingos, às 10 da noite. Na sua noite de domingo não pode faltar
esse bate-papo, esse programa Politeia, transmitido pela Fonte TV, canal 5, em toda a região metropolitana de Goiânia e pela NET no canal 4. Em Anápolis, o nosso sinal chega no canal 9 pela NET, na região do entorno do Distrito Federal, canal 16, ali em Águas Lindas e região. Estamos também na internet, www.redefonte.com. Clique no link TV ao vivo e acompanhe a discussão política de todos os domingos. Conosco também, nesta roda de entrevista, nesse bate-papo, nessa conversa agradável sobre os assuntos políticos de Goiás, deputado federal João Campos, que na última eleição obteve 137 mil votos. Deputado, muito boa noite. Obrigado pela presença. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Deputado João Campos, a gente já falava aqui com o deputado, seu colega de parlamento, o deputado Rubens Ottoni, e os nossos companheiros, doutor Giovanni e também Alberto Carlos, sobre o quadro político de Goiás para 2014. E a pergunta que eu faço ao senhor de início é: o governador Marconi Perillo, na visão do senhor, que é deputado federal pelo PSDB, é o nome natural da sigla ou da base para a disputa eleitoral de 2014? Sem dúvida, né? O governador Marconi está no exercício do mandato, tem assegurado a reeleição em função de preceito constitucional, tem mais 2 anos de governo, onde realizará muito em favor de Goiás, 2 anos para resgatar todos os seus compromissos com o povo de Goiás, e do meu ponto de vista chegará em 2014 reunindo amplas condições para buscar a sua reeleição. Estamos ao vivo também na Rádio Aliança Notícias 1090 AM. A Rádio Aliança é a emissora que transmite jornalismo 24 horas por dia. 1090 AM, você acompanha todas as informações. O desgaste político sofrido pelo governador, principalmente com a história, com o episódio envolvendo a Operação Monte Carlo, prejudica em que essa pretensão? Olha, veja, evidentemente que isso tem um prejuízo político, né? A exposição negativa e intensa prejudica, mas isso não aconteceu nos 2 anos últimos do governo, aconteceu na primeira fase do governo. Tem tempo de recuperação, então? Tem tempo de recuperação. De outro lado, a CPI mista do Congresso Nacional, ela não tem poderes de indiciar o governador, coisa que o valha. Ela tem poder em relação aos membros do Congresso e a outras autoridades. Em relação ao governador, seria a Assembleia Legislativa. Pelo que se percebe, a CPI da Assembleia Legislativa de Goiás não concluirá por indiciamento do governador ou coisa semelhante, não é? De tal forma que o prejuízo foi aquele da exposição muito intensa e nós temos aí muito tempo, graças a Deus, para recuperar isso. E o governador fará isso com muita inteligência e com muito trabalho em favor do povo de Goiás. Você pode nos ajudar a fazer o programa Politeia. Ligue para a gente, 3254-1079 é o telefone que você deixa o seu recado, a sua mensagem, a sua pergunta para os nossos entrevistados, para quem está participando do programa de hoje. Deputado Rubens Ottoni, o senhor entende assim também? O governador tem tempo de recuperar a imagem que foi tão desgastada, principalmente no primeiro semestre desse ano? A minha avaliação é semelhante ao deputado João Campos, que eu avalio que o candidato natural da base do governo estadual é o próprio governador. Está no exercício do mandato e é natural que vá trabalhar para buscar a reeleição. Agora, quanto à questão do desgaste, ou agora ou depois, é uma análise que tem que ser feita com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, dar tempo ao tempo. E eu sou daqueles que, no jogo político, Fábio, eu sempre trabalho com muito respeito ao adversário e nunca menosprezando aqueles com quem nós podemos ter a disputa política, a disputa eleitoral. Então, independente, hoje, nós que somos da base do governo federal, que estamos trabalhando essa unidade, eu falava aqui com antecedência que achamos importante construir uma unidade entre os partidos da base do governo federal, justamente porque nós não menosprezamos nenhum adversário e queremos nos preparar para disputar com qualquer que seja o adversário que venha ao confronto eleitoral em 2014. Então esse é o nosso objetivo. Com todo o respeito, nós vamos trabalhar para podermos enfrentar, seja qual for o adversário, enfrentando com propostas, com ideias, com articulação política,
com base política no Estado, e vejo que nesse sentido as eleições de 2012, elas nos deram uma força maior do que aquela que nós tínhamos. Como eu disse a vocês, nós acabamos concretizando, consolidando a nossa força no centro político do Estado, com Goiânia, Anápolis, Aparecida, consolidando o espaço que nós já tínhamos, mas avançamos, como eu disse, na região do entorno, e avançamos também em regiões importantes, como a região sudoeste, a região norte, onde não apenas o PT, mas a base do governo federal ampliou seus espaços. E é esse o nosso trabalho. Então nós vamos trabalhar com muito respeito, para nos prepararmos no sentido de disputar com qualquer que seja o adversário, qualquer que seja o nome que venha da base do governo do Estado, mas nós queremos trabalhar com muita unidade esse nosso projeto da base do governo federal. Deputado João Campos, se o governo ou a base aliada ao governador não conseguiu recuperar ou não conseguiu vencer em Goiânia, Aparecida e Anápolis, recuperou, por exemplo, Catalão e recuperou Trindade, 2 municípios também considerados importantes. A base cresceu, na visão do senhor? Eu acho que, eu gosto de fazer o debate, o dialogar com o deputado Rubens Ottoni, ele é muito equilibrado, muito lúcido, e nós nos respeitamos muito. Eu acho que a lógica que o deputado Rubens Ottoni colocou está perfeita. Essa lógica funciona para lá e funciona para cá, não é? Tem que estar unido, tem que estar bem estruturado, daí por diante, para poder fazer o enfrentamento, o debate político, respeitando todas as forças. Acho que as eleições municipais, e aí o deputado Rubens Ottoni foi lúcido mais uma vez, ele disse, olha, Goiânia, Anápolis, Aparecida, nós nos consolidamos. Porque alguns setores diziam, não, ganhamos, então não, nós já não tínhamos essas cidades, não é? Verdade. E outras cidades, de fato, a nossa base perdeu, a base de Marco Antônio Pereira perdeu, mas recompomos em outras, você citou 2, Catalão, você citou Trindade, Goianésia, por exemplo, não é? E, de igual forma, a outra força política recuperou outras cidades. Eu acho que houve perdas e ganhos. Eu acho que, no geral, as coisas continuam quase como dantes. É mais ou menos essa a minha visão. Tá certo, então. Nós temos uma ligação, né? Vamos, então, acompanhar. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Eu sou policial militar e tenho uma pergunta a fazer para o nosso digníssimo representante do Congresso Nacional, para os 2. Tá ok. Tem há uns 3 a 4 anos, vem no Congresso Nacional a história da PEC 300 aí, né? Que favorecia todos os membros da segurança pública, policiais civis, militares, bombeiros. E o doutor Rubens Ottoni aí, eu até já cheguei a mandar uma carta para ele, na imensa, de pedir ele para ajudar na aprovação dessa PEC. E eu queria, sim, que ele, não sei se o assunto é pertinente agora, você está falando de política, mas isso também faz parte da nossa política. Eu queria a força do deputado João Campos, do deputado Rubens Ottoni, que são pessoas goianas. Eu acredito que eles queriam que eles tentassem resgatar esse projeto aí. A Dilma entrou, falou que ia fazer isso aí, mas ela já estava passando metade do governo dela, ela não conseguiu, até para resgatar aí, né, um pouco de dignidade para nós policiais militares, especialmente os de baixo. Porque, na verdade, o doutor João Campos sabe que a classe de delegados, os oficiais da polícia, eles ganham bem, eles não têm muito interesse nisso não. Mas como eu também é representante do povo goiano, eu me considero um povo goiano, eu queria que ele ajudasse a gente isso aí. Viu? O deputado João Campos e o doutor Rubens Ottoni aí também, principalmente o senhor, que é da base do PT, tem ampla força no Congresso Nacional, poderia tentar fazer isso aí pra gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tá ok, muito obrigado também a sua participação. Como é o nome dele? Ele é policial militar, não quis se identificar. Antes dos deputados, eu só queria fazer um comentário. Meu amigo, nós já tratamos esse assunto aqui no Politeia há quase 2 anos, né, Alberto? Tanto o deputado Rubens Ottoni quanto o deputado João Campos, várias vezes já estiveram aqui conosco. O apoio deles, eu quero falar antes deles, eles vão conversar por eles mesmos, mas eu quero dar o meu testemunho de que eles sempre apoiaram muito. Nós já trouxemos aqui no Politeia diversas vezes esse tema, chegamos a conversar com todos os deputados federais que vieram aqui, com os senadores. A bancada de Goiás, ela tem sido forte nisso aí. Se tem voto lá, se teve discussão, Goiás foi presente, viu? Deputado João Campos, o senhor é um dos representantes do setor de segurança pública, justamente a área inerente a essa PEC 300. Como é que está essa discussão lá? Está parada, não é? Está parada. Nós só conseguimos aprovar a PEC 300 em primeiro turno
no período eleitoral, porque havia conveniência de todas as ordens, né? De todas as circunstâncias presentes. Depois disso, nós não conseguimos reunir forças para votá-la em segundo turno. O deputado Rubens Ottoni tem ajudado nisso, porque a PEC 300 ela não tem um carimbo partidário, ela é apartidária, não é? É para fazer justiça aos policiais militares, aos bombeiros, aos policiais civis, porque ela cria o piso salarial para os policiais do Brasil, né? Os policiais dos estados do DF, do Brasil. Mas nós não conseguimos reunir forças. Passadas as eleições de 2010, aumentou a resistência. A presidente Dilma, por mais de uma vez, se declarou contra a aprovação da PEC 300 e inúmeros governadores também se manifestaram contra, dos mais diversos partidos. Isso criou um grau de dificuldade muito grande. Na medida que governadores e a presidente da República se colocam contra, isso repercute com muita força dentro do Congresso. Agora, de outro lado, é verdade também, e o deputado Rubens Ottoni certamente é testemunha disso, houve uma desmobilização das entidades que representam os policiais militares, civis e bombeiros no Congresso Nacional, particularmente na Câmara, onde a PEC se encontra, para a aprovação da PEC. Na medida que nós temos uma posição muito forte do governo federal e de vários governadores, e as entidades de classe se ausentam do Congresso, a gente fica meio só. Você vai cobrar do líder, o líder pensa que é uma coisa apenas sua, porque, João, você não está respaldado. Cadê as associações? Cadê os sindicatos? Daí por diante. Eu tenho cobrado isso. Eu não quero aqui fazer uma transferência de culpa, eu estou apenas relatando. Para quando você tem um grau de dificuldade em relação à matéria, você precisa aumentar as suas forças, e as forças através de mobilização dos segmentos interessados. Eu quero aqui já dizer ao nosso telespectador que participa conosco que tem todo o meu apoio e quero aqui dar o meu testemunho que o deputado João Campos, desde o primeiro momento, sempre esteve ao lado e sempre liderando esse trabalho, sou testemunha disso. E ele foi fidedigno aqui na análise que fez sobre esse tema, como está acontecendo no Congresso, porque na realidade, hoje existe uma dificuldade, por quê? Porque a presidenta Dilma, ela sofreu a pressão dos governadores também. Por quê? Porque tem repercussão nos estados. Tem repercussão nos estados. Agora, mexe nos orçamentos. Mexe nos orçamentos dos estados. Então tem repercussão. E aí independente de partido. Então essa pressão fez com que esta matéria ela não tivesse a iniciativa, o interesse do governo federal, porque tinha a pressão também do governo dos estados. Então nós precisamos trabalhar a nível do Congresso, não apenas para motivar os parlamentares a votarem na matéria, o que me parece que isso é o mais fácil que tem. Sem dúvida. A maioria no Congresso, isso aí não é... Agora, a questão é que, para se votar no Congresso, para poder terminar a votação no Congresso, é preciso ter um acordo político dos executivos, o federal e os estaduais. Então, nós precisamos ter, e eu concordo com o deputado João Campos, um trabalho de mobilização das entidades, não apenas mobilizar para pressionar os parlamentares, mas para acompanhar esse debate também entre Executivo Federal e Executivos Estaduais, para que possamos desatar esse nó. A grande verdade mesmo, deputado e amigo, de colegas aí da polícia, a pergunta é quem vai pagar essa conta? Mas aí, né? É literalmente isso, porque aprovar a lei em si, tudo bem, mas como é que vai fazer o arranjo dos orçamentos dos estados? Né? Agora, esse como debate... E de onde que esse dinheiro vai vir? Do governo federal, de que maneira? O estado vai aumentar tributo aonde para arrecadar? Então, a grande questão que vem é essa. Alguém tem que responsabilizar por pagar a conta. Porque, na verdade, aprovar a lei é fácil, igual estão dizendo aqui. Eles vão reunir lá, aprova a lei, vira lei, igual o piso salarial dos professores, e depois tem que praticar, depois tem que mexer em orçamento, tem que mexer em receita, tem que mexer em pagamento. Não é só aprovar, tem que ter uma realidade. Mas nós fizemos uma construção na PEC 300, onde nós criamos a possibilidade de adiar esse debate. Porque a PEC 300, no texto originário, estabelecia o valor em reais, o que é inclusive impróprio do ponto de vista da técnica legislativa. Então o que nós fizemos? Nós tiramos esse valor do texto constitucional e estamos criando o piso, apenas o conceito. E posteriormente, quando esse texto se converter em texto constitucional, aí nós vamos editar uma lei, aí sim, essa lei vai trazer valores, vai vir toda essa discussão quando nós fizermos a lei.
O que é que os governadores e a presidente Dilma está fazendo? Está trazendo o debate para essa fase, em que não é a fase de discutir o quanto, de onde sai o dinheiro, daí por diante. Essa fase é quando nós formos fazer a lei que vai regulamentar a PEC. É o mesmo que aconteceu com a emenda constitucional 63, que criou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde do Brasil. E que seria muito mais complicado, porque aí quem vai pagar é o governo federal e os municípios que já estão sobrecarregados, e que são quase 6 mil municípios. Na Constituição, na emenda 63, nós colocamos apenas que ficava criado o piso dos agentes. E agora, na lei, é que nós estamos discutindo os valores, quais as receitas que vão compor isso, e conversando com a representação dos prefeitos e com o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha. Aí sim. Mas em relação à PEC 300, não, trouxeram esse debate já para a fase constitucional e aí não anda, infelizmente. Temos mais uma ligação, mais um telespectador acompanhando o Polité. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Alô. Qual o seu nome? Aqui é o Adalcino Gonçalves, da cidade de Jardim. Ô Adalcino, tudo bem, né? Tudo. Qual a sua pergunta? Na verdade, é uma colocação para o deputado Rubens Ottoni. Diga lá. Ô, deputado, eu voto no senhor na candidatura do governo do Estado, porque eu sou funcionário do Estado e vou dizer uma coisa para o senhor, se Ives Rezende for candidato a governo do Estado, nós somos mais de 150 mil contingentes de eleitores de funcionário público do Estado e vamos votar novamente contra ele. Não é praticamente que a gente gosta de Marconi, não, mas é a resposta contra o senhor Ives Rezende Machado. Portanto, se o senhor quiser ganhar o governo do Estado, o senhor tem que ser candidato a governo pelo PT. Que se for Ives Rezende Machado, nós vamos novamente mobilizar, fazer campanha e não vamos deixar ele ser governador, não. Esse homem toda a vida é um verdadeiro coronel contra o funcionalismo público do Estado de Goiás. Então, deputado Rubens Ottoni, o nosso apoio para o senhor, para governador. Ives Rezende, nós somos contra ele. Se ele for, nós vamos derrubar ele. É só isso. Muito obrigado. Tá ok. Muito obrigado, Adalcino, pela sua deputado participação. Começou bem, hein? Pois é, tá vendo aí, deputado? Agradeço aí as palavras da Adalcino, a confiança, Adalcino. Agora, o nosso objetivo, e você deve ter acompanhado aqui a minha reflexão, é justamente poder somar forças, independente de nome, e no momento certo poder escolher aquele nome que realmente possa aglutinar, e opiniões como essa de você, com certeza, elas contribuirão no sentido de poder chegar àquele nome que possa aglutinar mais, que possa somar mais, que possa chegar a ter um apoiamento maior. Porque, como eu disse, o importante não é, e o nosso objetivo não é tão somente ser candidato. Ser candidato qualquer um pode ser. Agora, queremos ter uma candidatura que seja viável, que represente um projeto político, administrativo para o Estado e que tenha também apoiamento político, apoiamento eleitoral em condição de ganhar as eleições. Deputado João Campos, a oposição unida, ela vai dar muito mais trabalho para a base aliada na próxima disputa do que nas eleições anteriores em que o projeto que está aí no governo saiu vitorioso? Eu acho que cada eleição é eleição, não é? Cada eleição você tem um contexto, uma realidade, elas não se repetem. Agora, é verdade que a oposição unida, ela significa que ela está melhor articulada e isso vai exigir da outra força política também mais inteligência no convencimento do eleitor, na abordagem ao eleitor, daí por diante, não é? Sem dúvida. Estamos ao vivo aqui na Fonte TV, canal 5, para toda a região metropolitana de Goiânia. Esse programa é transmitido também em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Professor Alberto, essa reflexão que se faz da base aliada estar unida e a oposição também, vai ser uma disputa bastante equilibrada? Está muito longe para a gente pensar nisso, porque a oposição, por exemplo, se uniu em Goiânia, mas a base não conseguiu se unir. Eu até queria fazer uma pergunta para o João Campos, passar uma pergunta. O que essa eleição em Goiânia serviu de aprendizado para o PSDB, para a base do governo do Estado? Porque foi um aprendizado. O erro foi muito gritante, né? Foi um erro assim bem agressivo, né? O PSDB não conseguiu 15% dos votos em Goiânia, né? É um negócio preocupante, né? Então, que aprendizagem o deputado poderia trazer para a gente? Agora, em relação à sua pergunta, nós vamos viver um momento agora na política goiana, na política do Estado, de muita banho-maria, né? De muita fumaça. De banho-maria. Banho-maria, fumaça. O deputado Rubens Ottoni vai chegar aqui, olha, em 2013, 2014 nós vamos ter um consenso, vamos sentar, ter a maturidade.
O PSDB vai dizer, olha, nós temos um candidato natural, que é o atual governador, ninguém vai se expor agora, ninguém vai atacar, ninguém vai ficar bem nesse banho-maria, isso é natural da política, tá? Agora, eu só me preocupo aqui que eu coloquei para o deputado Rubens Ottoni. O governador já está em campanha para 2014, né? A recuperação da imagem dele passa pelos fundos que ele está conseguindo arrecadar agora, nesse momento, para o estado de Goiás. Porque se ele não tivesse acesso a esses recursos, como ele teve agora acesso a um crédito, né, de mais de 1,5 bilhões, se ele não tivesse a busca que ele está tendo agora constante de conseguir colocar áreas públicas para vender, para fazer mais caixa, para fazer trabalhos de infraestrutura, recuperar, se lançar com o governo nos 2 últimos próximos anos, são trabalhos de uma reeleição. São um trabalho de reeleição. Então, eu acredito que ele já começa a trabalhar essa reeleição. Então, a minha avaliação nesse momento, desse cenário é esse. Vamos ter um momento agora de muita fumaça, de muito diz, não me diz, muito banho-maria, água morna, né? Vai ter muito esse momento agora, tá? Ninguém vai se expor, né? Ninguém vai querer cacifar agora, nesse momento, nem se expor politicamente para receber um embate, tá? Agora fica a pergunta, viu, deputado? Serviu de lição? Será que o PSDB não entrou no mesmo caminho de um PMDB antigo, de um cacife mandando única e exclusivamente no partido? Por que o partido não abriu, não foi mais franco, democrático, para fazer uma escolha dentro do próprio partido, certo? Colocar nome à disposição e ter uma eleição dentro do próprio partido? Por que essa direção do PSDB está tão forte assim? Que medo era esse do PSDB de perturbar o PT, o PMDB em Goiânia? Aliás, só complementando essa pergunta do professor Alberto Carlos, o que acontece com o PSDB em Goiânia que não consegue, em sucessivas eleições, lançar um nome? Eu acho que essa pergunta até ficou mais adequada. Porque, na verdade, tem um tempo que o PSDB não tem candidato em Goiânia. Isso. Não é? Quando o professor Alberto diz, olha, o PSDB não conseguiu 14%. Não, em tese foi o PTB que não conseguiu mais do que isso. Mas, na realidade, não foi também o PTB. Foi o PTB, o PSDB, o PP, o conjunto. Isso. Não é? Agora, do meu ponto de vista, eu não sei que lições tiramos. Nós ainda não sentamos para fazer uma avaliação. Eu, particularmente, acho, e já defendia antes, não é? Defendia bem antes que o candidato, independentemente de ser do PSDB, qualquer que fosse do partido da base, teria que ter sido definido com mais antecedência. Em relação à Prefeitura de Goiânia, nós somos a oposição. E a oposição se define com antecedência, porque ela não conta com um conjunto de fatores que quem está com a estrutura de poder na mão conta. Não é? E eu defendi que a candidatura fosse definida ainda no ano passado, depois passei a defender que fosse definida no início desse ano, e o partido e o conselho político criado com a finalidade de cuidar desse processo terminou tendo um outro entendimento, fez uma pré-definição em fevereiro, e aí até que estava um tempo razoável, né? Que foi o nome do deputado Leonardo Vilela. Mas chegamos no mês de junho, o deputado Leonardo Vilela não havia se viabilizado, e aí terminou desistindo, e aí ficou de última hora para ela tomar uma definição. Ficou muito ruim. Acho que, de fato, houve um conjunto de erros nesse processo e isso precisa necessariamente ser ainda objeto de avaliação. Há um princípio bíblico que diz que há mais sabedoria onde há luto do que onde há festa. Não é? Então, quando você perde, é como se tivesse um luto. Acho que aí você tem que refletir e aprender a partir da derrota. Agora, de outro lado, quando você fez a referência ao governador Marcondes já está em campanha, esses recursos vão facilitar, eu acho que demonstra, de outro lado, a maturidade da política goiana. Houve um tempo onde eu ainda não participava da política partidária, quando um governador desejava viabilizar um determinado recurso como esse, as outras forças políticas faziam tudo para inviabilizar, como se estivesse trabalhando contra o Estado. Não é? Agora não. Há uma compreensão das forças políticas, uma coisa é o governo em favor do Estado, outra coisa é o debate eleitoral. Não é? Acho que isso é maturidade política. O deputado, está em uma lição que o PSDB está colocando aqui com relação à Prefeitura de Goiânia. Não corre esse risco, não, o PT e o PMDB deixar para 2014? Mas nós não estamos deixando, não. Eu tenho dito, e falava isso em 2011 já, quando saí da eleição de 2010, e as pessoas me perguntavam assim, qual vai ser o caminho, como que vocês vão se preparar para 2014? E o que eu dizia era o seguinte, já no início de 2011, o melhor caminho para se preparar para 2014 é fazer a lição de casa em 2012. Se nós não fizéssemos a lição de casa em 2012,
nós não teríamos condição de credenciar para 2014. E eu avalio que a oposição fez a lição de casa em 2012. O PT fez a lição de casa em 2012. Porque uma coisa, e o João Campos lembrou bem, e eu falei nesse sentido mesmo, o PT já tinha a Prefeitura de Goiânia e a Prefeitura de Anápolis. Mas se nós perdêssemos uma ou outra, já ficaria comprometido um projeto para 2014. E nós não apenas garantimos a reeleição do prefeito Paulo Garcia e do prefeito Antônio Roberto Gomes, como garantimos a sua reeleição no primeiro turno, o que tem um significado político eleitoral. Sem dúvida, sem dúvida. Com uma votação expressiva, tanto em Goiânia quanto em Anápolis. Então isso já define uma preparação nossa para a eleição de 2014. Rubens, eu só quero discordar, porque, na verdade, o PT, ele herdou a Prefeitura de Goiânia. Ele, mesmo que o prefeito Paulo, ele estivesse desenvolvendo aí, a critério de muitos, um excelente governo, mas foi um governo que ele deu continuidade, inclusive durante um certo tempo, com o mesmo secretariado. Claro. Ele deu continuidade àquilo que Iris Rezende estabeleceu, com as mesmas diretrizes, os mesmos projetos. Ele ali foi uma pessoa que mostrou-se competente para conduzir. Agora, o plano dele, ele estabeleceu, inclusive eu fui no primeiro comício dele, eu tive junto com ele, né, com o doutor Paulo, e com Paulo. E ele disse, olha gente, é a primeira vez que eu faço uma carreata na qualidade de prefeito, é a primeira vez. Mas isso que você está dizendo tem toda a razão, e isso confirma o que eu disse, que era importante o PT fazer a lição de casa. Exatamente. Porque dava a impressão, inclusive, que justamente por causa dessa situação que você aponta aí, não teria nem condição de ganhar a eleição. Exatamente. Dava essa impressão que não... Então, e muita gente acreditava nisso. Era fundamental que nós fôssemos para a eleição e ganhássemos. E nós não apenas fomos para a eleição e ganhamos, nós ganhamos bem. Ganhamos no primeiro turno com a votação expressiva, e isso é fazer a lição de casa. Exatamente. Isso, inclusive, firmando uma liderança que sai desse processo eleitoral já no jogo político de 2014. E essa vitória, por tanto exemplo, o prefeito Paulo Garcia como o prefeito Antônio Roberto se esse fosse o segundo mandato do Paulo Garcia, ele tendo ganhado o primeiro, realmente não teria tanto impacto assim. Mas o impacto é principalmente porque Paulo Garcia se consolidou como prefeito de Goiânia. É isso que eu estou Agora, só um minutinho, Giovanni, já tem um outro telespectador na linha. Boa noite. Boa noite. Com quem a gente fala? Aqui é Vanderlei. Ô Vanderlei, diga lá. Oi, eu quero deixar duas perguntas aí, uma para o Rubens, o Tony, e outra para o deputado João Campos. Pode fazer. Uma para o Rubens e o Tony em relação à questão da campanha daqui a 2 anos, 2014, né? O que aconteceu em São Paulo, em relação ao apoio da Igreja Universal, enfim, das igrejas, a polêmica que houve ali, o senhor acha que, qual é o papel das igrejas na política em Goiás na eleição de 2014? O senhor acha que, em face dessas questões que aconteceram aí em São Paulo e em outros locais do Brasil, o apoio das igrejas vai se tornar um apoio mais discreto, mais escamoteado, não tão visível para o eleitor, talvez visando não acontecer em Goiás o que aconteceu em São Paulo? O senhor acha que poderá acontecer em Goiás o que aconteceu em São Paulo, essa questão das igrejas, as pessoas rejeitando, de certa forma, né, aquela coisa da igreja muito descaradamente ali à frente da campanha e tal? Gostaria que o senhor comentasse isso. E para o João Campos, eu queria perguntar sobre as guardas municipais, já que o senhor tem esse fardo, diria um fardo, mas a questão do senhor tem uma plataforma na segurança pública, né? Então, o que acontece? As guardas municipais, a questão da lei federal, regulamentando as guardas municipais nacionalmente, se isso está andando, acredito que não sei como é que está essa situação. E a questão da guarda municipal como segurança pública. Me parece que o Constituinte não teve interesse em incluir a Guarda Municipal como instituição de segurança pública no rol do 144. Apesar que hoje parece que a tendência é que isso aconteça, mas me parece que isso não aconteceu, o Constituinte não fez isso. Existe uma tendência aí para que isso seja feito, que seja incluso as guardas municipais no rol do 144,
como uma instituição de segurança pública, e a lei federal, ela já está em que pé a lei federal que regulamenta as guardas? Tá certo, muito obrigado pela sua participação, Vanderlei. Começando com o deputado Rubens Ottoni, ele pergunta sobre a campanha eleitoral que aconteceu em São Paulo e envolvimento de segmentos religiosos. Vanderlei, a minha opinião é que é muito importante que todas as instituições, e no caso que você cita, as igrejas, estejam participando cada vez mais do processo do exercício da cidadania. A política é um treinamento para o exercício da cidadania, é uma porta aberta para o exercício da cidadania. E é preciso que nós participemos, incentivemos as pessoas a participar da atividade política. Eu costumo dizer que se a gente não faz política, e às vezes existe uma conotação negativa na política e as pessoas ficam afastadas da política, se a gente não faz política, alguém faz por nós. Então, cabe sim às igrejas, e acho que é importante, que elas trabalhem no sentido da formação da consciência, do incentivo às pessoas a exercerem a sua cidadania. O erro que eu avalio, que não apenas São Paulo está explicitado agora, mas nós já vimos isso acontecer em várias outras cidades, às vezes nós vemos a política querer usar determinados segmentos da sociedade para os seus interesses, e às vezes interesses imediatos, eleitoreiros. E aí é que eu avalio que nem isso também é bom para a política e nem é bom para quem tenta fazer isso, porque o povo não é bobo. O povo acompanha e ele percebe quando está sendo usado. Então, eu vejo que qual que é a saída? A saída, no meu entendimento, as igrejas devem participar, acompanhar, devem incentivar a participação. Agora, é preciso que todos nós, a sociedade como um todo, as pessoas estejam atentas para não serem usadas. Nem as igrejas serem usadas, nem as pessoas serem ludibriadas, serem enganadas. É isso que é importante. E isso vai depender do nível de consciência das pessoas. A gente vai para um rápido intervalo e já o senhor, na volta, já responde ao Vanderlei sobre a questão das guardas municipais. Eu te disse que era rapidinho, já estamos de volta com mais um bloco do programa Politeia, a discussão política de todos os domingos à noite na sua TV. Estamos na Fonte TV, canal 5 para toda a região metropolitana de Goiânia, canal 9 na cidade de Anápolis, pela NET também, canal 4 aqui na região metropolitana. Esse programa é transmitido também pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Como prometido, deputado João Campos, o Vanderlei perguntou e deixou a pergunta aqui no ar para o senhor a respeito da atuação das guardas municipais em todo o país. Mas eu queria, com a permissão do Vanderlei, voltar antes à pergunta que ele dirigiu ao deputado Rubens Ottoni, e que eu entendo que o deputado Rubens respondeu bem. Mas às vezes as pessoas imaginam, e eu penso que não é o caso do Vanderlei, que o religioso é um cidadão menor, que não pudesse participar da política. Não é? E é um cidadão tanto quanto os outros. Agora, não é razoável que a igreja, enquanto instituição, assuma um papel partidário. E aí entra na resposta do deputado Rubens. A igreja, assim como o sindicato e outras entidades, devem fazer um papel de conscientização acerca da cidadania, do exercício da cidadania, da importância do voto, daí por diante. Por que não? Não é? Agora, a igreja, enquanto instituição, assumir um papel político partidário, aí não é concebível, não é? Bom, guardas municipais. O Constituinte quis e incluiu as guardas municipais no 144. As guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública inscrito na Constituição. O que nós temos debatido há algum tempo, e quem sabe um dos primeiros parlamentares a tomar a iniciativa no sentido de ampliar as atribuições, o papel das guardas municipais, tenha sido o então senador, de saudosa memória, Romeu Tuma. Existem outras propostas de emenda constitucional nesse sentido, mas a mais conhecida é do senador Romeu Tuma, que procura ampliar um pouco mais o papel das guardas municipais. Nós temos feito esse debate, essa proposta de emenda constitucional foi aprovada no Senado, está na Câmara, foi aprovada na CCJ, comissão especial, falta o plenário. Tem havido algumas mobilizações para que ela vá ao plenário, ainda não foi possível. Enquanto isso, o governo federal e nós da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados temos debatido o marco regulatório das guardas municipais. E agora, alguns meses atrás, nós conseguimos votar
na Comissão de Segurança Pública esse projeto de lei numa combinação com o governo através do Ministério da Justiça. É verdade que o governo tem pronto um projeto e terá que encaminhar, por mais que esse aprovado pela Comissão de Segurança Pública tenha sido combinado com o governo, mas o governo tem que mandar em função do vício de iniciativa. Se o governo não mandar um projeto, esse que está de acordo, me parece, com as guardas, conosco e com o governo, será prejudicado, porque é de iniciativa parlamentar. Mas isso está convencionado com o governo. O projeto o governo vai enviar apenas para sanar esse vício de iniciativa. Então, o projeto está andando a 4 mãos, o parlamento, o governo através do Ministério da Justiça, particularmente a secretária nacional de Segurança, Regina Mick, amiga, inclusive, do deputado Rubens Ottoni, e do doutor Marivaldo, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Então, está bem encaminhado e eu penso que em pouco tempo nós teremos esse projeto transformado em lei. Tá certo. Temos a participação de mais um telespectador. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Jardim Nova Esperança, Luiz Carlos. E falando em política e sobre prefeitura, eu, há 4 anos atrás, foi colocada uma placa aqui no Jardim Nova Esperança para construir um parque muito bonito, uma placa muito bonita, ficou tudo muito bonito. Nunca fizeram nada, não. Eles vêm cá, faz os 3 meses, agora 90 dias antes da eleição, o atual prefeito colocou todos os maquinários e ficou bonito, já fizeram pelo menos 40% do parque. Eu torci para essa eleição ter segundo turno para alavancar mais um pouco a construção desse parque. Entretanto, como não teve segundo turno, 3 dias após a eleição, as máquinas todas saíram aqui do Nova Esperança. Eu queria até que essa fonte TV viesse aqui mostrar. Eles fizeram as duas represas, tá bonitinho, e eles ficam um parque bonito. Nossa região é uma região bastante carente desses parques. Não é uma região rica igual o Flamboyant, que tem parques ali para todos os gostos, para todas as classes. A nossa não. Então, o doutor Rubens Ottoni, o senhor como uma pessoa muito importante, um parlamentar muito importante para nós, o senhor que é do PT, o senhor pede o Paulo Garcia para dar essa continuidade a esse parque. Porque se fosse o Willis Rezende, embora eu seja servidor público e sou da polícia, eu não votarei nele também. Mas como prefeito eu adoro ele, a administração dele foi 100%. E eu até cobraria do Willis Rezende, essa postura dele cobrar do Paulo Garcia. Porque o Paulo Garcia, respeitadamente, mas ele foi eleito por causa do Willis Rezende. E se fosse o Willis, eu tinha terminado esse parque. Agora, o senhor faz isso pra gente, ajuda a gente, traz essa televisão, mostra aqui, no Nova Esperança, Corte Caveirinha. Parou as marcas, 2 dias depois da eleição, acabou tudo, sabe? Agora começou, nem as estacas lá da pontinha lá, já tá tudo caindo já. Quer dizer, então eu queria que o senhor também, eu respeito muito o Paulo Garcia, uma excelente pessoa, talvez até por mal, não ter uma boa assessoria, não tá sabendo disso, mas eu quero acreditar que não, né? Acredito que não, quero acreditar nisso. Mas foi só que não teve segundo. Se tivesse segundo turno, eu tenho certeza que mais uns 20% teria ido. Como não teve, talvez só vai mexer nesse parque daqui mais 4 anos. Tá certo então, Luiz Carlos. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Continue acompanhando o Politeia. Deputado Luiz Rubens Carlos, Ottoni. pode contar comigo. Tenho toda a convicção do que você está dizendo, que o interesse que você tem pela comunidade, que é o interesse que nós temos também. E eu assumo com você o compromisso de poder estar atento a essa obra do Parque Nova Esperança, que, como você disse, é uma obra realmente muito importante, e assumo aqui com toda tranquilidade, você pode ter certeza que o prefeito Paulo Garcia assumiu esse compromisso com a comunidade e irá resgatá-lo. Essa obra será realizada e será entregue para a comunidade, e você pode contar comigo no acompanhamento para que você tenha esse pleito realmente atendido. Estamos aqui na Fonte TV com o programa Politeia. Tem aqui a participação de alguns telespectadores, ouvintes da Rádio Aliança Notícias. O Juarez, ele manda um abraço para o doutor Jean e também para o deputado João Campos. A Verônica Estevão, ela manda um recado para o senhor, deputado João Campos. Cuidado com o otimismo, que o povo não é bobo. É o recado da Verônica Estevão para o senhor. O Antônio Nascimento, deputado João Campos, tem algum projeto para modificar o Código Penal? O senhor, como deputado e delegado, ele quer saber se existe alguma coisa nesse sentido. Fernando, do setor Bela Vista, sobre a reforma política parada no Congresso. Se vai sair, deputado Rubens Ottoni, até o ano de 2014 ou o povo vai esperar ainda mais.
A Ivani, ela parabeniza pela volta do programa Politeia. Essa pergunta aqui para o senhor sobre o Código Penal. Se existe algum projeto de sua autoria ou o senhor participa dos debates sobre a reforma do Código Penal? Eu quero primeiro mandar um abraço para a Verônica e dizer que não se trata de otimista, não, ser otimista com excesso não. É uma leitura que a gente faz do quadro político, respeitando o eleitor, respeitando as outras forças políticas. Código Penal. Um assunto muito relevante, porque isso tem a ver com a política de segurança pública, a política criminal do país, redução da criminalidade, a questão da impunidade. Nós temos dois momentos. Nós temos a reforma do Código Penal no Senado, que certamente não vai dar em nada, porque constituiu-se uma comissão de juristas para fazer um anteprojeto, e essa comissão de juristas, não entendendo o procedimento legislativo, procurou trazer para a reforma só assuntos polêmicos. E você fazer a reforma de um código já é difícil, muito difícil. Imagine você priorizar só assuntos polêmicos, é inviabilizar a aprovação. E eu quero, nesse sentido, até invocar aqui o testemunho do deputado Rubens Ottoni. Então, trouxeram para a reforma do Código Penal, que está no Senado, a eutanásia, a legalização do aborto, legalização de uso de drogas, o cultivo de drogas para uso. Nesse sentido, a bancada evangélica no Congresso já nos posicionamos totalmente contra essas modificações, né? Totalmente. Apensaram o PLC 122, que trata da criminalização da homofobia. Nós somos a favor da criminalização da homofobia, mas não na forma do PLC 122, que ofende princípios fundamentais. Estão tentando nesse projeto reduzir a idade para configuração do crime de violência sexual de vulneráveis de 14 para 12 anos, como se fosse para colocar o Brasil no caminho de legalizar a pedofilia. Nós somos contra. Esse projeto não vai a lugar nenhum. Bom, o que eu penso da reforma penal? Nós temos que aumentar penas, temos que incorporar alguns tipos novos, algumas condutas novas, precisamos aumentar o tempo de cumprimento de pena, que quando se estabeleceu no artigo 75 do Código Penal, que o tempo máximo era de 30 anos, a expectativa de vida do brasileiro era muito aquém do que é hoje. Precisamos fazer adequações. A concepção do crime tecnológico, a concepção do crime de quadrilha, envolvendo pessoas que não só aquela concepção que se tinha no começo do século, do banditismo, claro, mas de estruturas como são modernamente discutidas. Aumento de pena para o crime de homicídio. Como é que você pode pensar num crime de homicídio que é tirar a vida de alguém? A pena mínima de 6 anos. Isso é um absurdo, né? Aumentar a pena para os crimes de corrupção ativa, passiva, concussão, daí por de peculato, não é mesmo? Bom, agora, nessa linha é a reforma do Código Penal que nós começamos na Câmara, que está na CCJ, sob a coordenação de um deputado do PT do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, inteligente, formado nessa área. Eu estou participando desse debate. Aí acho que nós vamos avançar. A reforma que está do Senado, do meu ponto de vista, não vai dar em nada. Deputado Rubens Ottoni, o Fernando quer saber sobre a reforma política que está parada no Congresso. Esse é um debate importante, Fernando. Um debate importante que eu tenho me dedicado a ele desde quando cheguei à Câmara Federal. E como você disse, e tem razão, ainda não avançou naquilo que nós pretendemos e queremos aprovar. Eu julgo que nós precisamos de muitas reformas, temos várias demandas a serem aprovadas na Câmara Federal, no Congresso Nacional, mas a reforma política ela é importante para organizar a nossa participação e dar à disputa política, à organização partidária, às disputas eleitorais, uma regra que realmente unifique e que realmente coloque no mesmo nível aqueles que disputam. Então nós temos vários pontos na reforma política, mas que justamente pela sua complexidade, justamente por aquilo que está presente no seu debate, traz também contradições e traz dificuldades na hora da aprovação. Então não conseguimos construir ainda uma hegemonia, uma linha onde nós tenhamos uma grande maioria na Câmara. Por exemplo, no meu entendimento, na reforma política, nós precisamos pensar como trabalhar a questão do financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha, ele deve se dar de que maneira? Como que você deve controlar? Como que você deve organizar? Aí entra a questão, o que é financiamento privado? O que é financiamento público? Como é que você faz isso? Então é um debate muito complexo.
E aí também nós lidamos também com as regras eleitorais, lidamos, por exemplo, com a discussão do fim das coligações proporcionais, a questão dos mandatos, como eles devem ser exercidos, o tempo de mandato, então é muita coisa ao mesmo tempo. Por isso a complexidade, mas nós estamos atentos, estamos trabalhando para que a reforma política aconteça. E é interessante, deputado Rubens Ottoni, porque esse é um tema em que o cidadão que está lá na ponta percebe que há um consenso, né? Só que o consenso é só quanto ao conceito de fazer a reforma política, não é? E aí a gente cai exatamente o que você está dizendo. Um é a favor do voto distrital puro, o outro partido é a favor do voto distrital misto, o outro quer que fique como esteja, no campo da proporcionalidade, o outro é a favor, o outro partido é a favor do financiamento público, o outro já não é. Então, nos temas todos, você não, é o que o deputado Rubens Ottoni disse, a gente termina não congregando uma maioria acerca desses temas para fazer a reforma. Mas quanto ao conceito de fazer a reforma, aí há consenso, todo mundo entende que precisa fazer. Eu só queria, com relação a reformas, o Brasil, o deputado Rubens Ottoni fez uma colocação que o Brasil precisa de muitas reformas. Reforma política, reforma tributária, reforma do Código Penal, reforma... Mas se não passar por uma discussão sobre o pacto federativo desse país, não vai andar. Vai ficar essa discussão. Concordo com você. Nós temos que discutir o fundo da raiz. Se nós não tivermos discussão séria sobre o pacto federativo desse país, como é que é distribuído obrigações, deveres e recursos no país, de forma clara, não vai ter como. Nós vamos continuar com essa situação. O governo federal cada vez mais rico, fazendo caixa hoje de 700, 800 bilhões de caixa, com um orçamento de quase 2 trilhões na mão, governos estaduais endividados, compromissados e prefeituras quebradas. Então o Pacto Federativo tem que ser conversado. Como é que é a saúde no Pacto Federativo, como é que é a educação, como é que é a segurança. Aí junto a reforma fiscal. Aí vem tributária, aí vai ter condições de conversar isso abertamente. Quando houve o processo constitucional brasileiro, a discussão, essa aí teria que ter sido a discussão. Só que o problema é que nós vimos de um resquício de ditadura tão poderoso que o ponto principal da construção constitucional brasileira foi direitos e garantias individuais e sociais. Concorda, deputado? O senhor também, como eu... Pela necessidade do momento. Pela realidade do momento. Pela realidade do momento. Ela trabalhou muito em cima disso, porque nós, então, precisávamos garantir nós precisávamos garantir vida de menores. Nós precisávamos garantir a vida... como um todo, e as liberdades de expressão e assim por diante. O problema é que agora nós passamos para o segundo momento da reconstrução do Brasil. Foi chamado a refundação do Brasil naquele momento, pois eu diria que nós estamos agora no segundo momento de uma refundação do Brasil. Eu acho que era necessário, não será feito, na minha concepção, nenhuma dessas reformas, porque não há possibilidade de fazê-las eficientemente sem que elas sejam feitas em conjuntas. E só uma reforma constitucional, só uma nova Assembleia Constituinte que fosse votada especificamente para isso, poderia trazer hoje essa discussão e colocar o Brasil realmente na esteira de poder confrontar as outras nações nesse momento econômico mundial, e eu diria... de recomposição das potências mundiais da maneira devida. Para encerrar, Alberto, a minha parte... Não, mas eu queria que você continuasse só para dar um aviso para o telespectador, tá? Que é um cenário que nós estamos presenciando. Se isso não acontecer, não houver cenário político, vontade do governo estadual, nós vamos ver cada vez mais o judiciário legislando esse país. Que foi, inclusive, uma reclamação dos ministros. Que o judiciário o mensalão agora está dando uma nova configuração de lei no país, que era o que tinha que vir do Congresso, de aplicação de lei no país. Novamente nós estamos... Quer dizer, o cenário político, a Câmara, os deputados, os senadores, não estão sendo vozes do país. Tem que se repensar rapidamente esse assunto. Não dá para ficar. E aí eu vou voltar, deputado Rubens. Quem tem a caneta na mão é a presidente Dilma. E aí eu gostaria muito... E hoje ela tem maioria no Congresso. Não, isso não depende dela, não. Reforma depende dela, ela tem que ser provocada. Tem que ser provocada. Não. Ela tem que ser provocada. Ela tem que ser provocada. O executivo tem que provocar. Tem que provocar, o executivo tem que provocar. Tem que provocar uma agenda nesse sentido. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Convivo com o empresário. Os empresários estão em agonia. Não aguentam pagar tributos trabalhistas como dá. O Brasil não é competitivo.
O Brasil está virando uma ilha fechada. Mas não é só no mundo. trabalhista não, Alberto. O Brasil não dá conta mais dessa reforma, dessa atuação fiscal no Brasil. Meu querido, o pessoal não está aguentando mais. Fiscalização mais exigente, cada vez mais apurada e uma fiscalização pesada dentro do país. Eu não vou atrapalhar o Fábio, não, porque agora já estourou o nosso tempo. Agora eu vou falar uma coisa para você. Dizer aqui, duas coisas aqui, domingo que vem eu te espero aqui para nós discutirmos isso aqui. Tá combinado. Você falar para mim que isso aí é coisa para Dilma solucionar, eu acho injustiça da sua parte. Não é solucionar. É injustiça da sua parte. Você entendeu errado. É injustiça da sua parte. É provocar. E colocar as contas do país, do país em cima de legislação trabalhista, também acho injustiça. Eu quero colaborar com você. Vamos ouvir o deputado aqui pra gente... Não é responsabilidade de fato da presidente Dilma, só que nós estamos no regime presidencial. Eu acho que esse é um tema que, pela sua relevância, o presidente da República, o chefe do executivo, tem que liderar. Se ele não liderar, não vai acontecer nada. Sabe? Se deixar um partido tomar iniciativa, não acontece. Nunca. Dada a dimensão e a importância disso. Como está hoje, nós estamos caminhando para o Estado unitário, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista tributário. É verdade, porque o poder executivo ele não precisa de ser provocado para tomar iniciativas. Quem tem que ser provocado nesse caso é o poder judiciário. O judiciário é que precisa ser provocado para tomar as suas posições. O executivo pode dar o primeiro passo. Não. O judiciário político, tem que ser... o legislativo tem que ser provocado. Aí, agora rapidamente, nós vamos... Já estamos com o nosso tempo praticamente estourado. Deputado Rubens Ottoni, rapidamente, o que representou para o PT a vitória de Fernando Haddad em São Paulo? Muito importante, a vitória emblemática, até por aquilo que os nossos adversários, a oposição, diziam no início do ano. No início do ano, o que se dizia é que o PT seria o grande derrotado dessa eleição, porque apesar que o PT poderia até crescer num lugar ou outro, eleger, mas iria perder São Paulo. E perdendo São Paulo, estaria perdendo tudo, porque São Paulo é o que realmente significava na eleição. Esse era o discurso que havia. O que aconteceu é que, de maneira até surpreendente, o PT, que parecia não ter chance em São Paulo, foi não apenas para o segundo turno e ganhou a eleição. Então, na medida que nós ganhamos a eleição, nós não podemos menosprezar. Se diziam que era a eleição principal, e não diziam por acaso, porque é verdade. São Paulo é a eleição principal. Agora, isso se soma, Fábio, também a um resultado positivo que nós tivemos em todo o país. Nós avançamos bastante também, fomos o partido mais votado no Brasil no primeiro turno e o partido com maior número de votos também no segundo turno. E isso mostra a expressão do partido. Claro, isso não é tudo, mas nos coloca numa situação privilegiada para pensar o próximo período. Deputado João Campos, só um minutinho. Deputado João Campos, já que o PT venceu na maior cidade do estado, o PSDB vai comandar a região norte do país. Ganhou em Belém e ganhou em Manaus hoje com Arthur Vigílio. O PSDB também revigora, principalmente nessa região? Sim, todas as vitórias são importantes, não é? Lamentavelmente perdemos em São Paulo, que de fato é o maior colégio eleitoral do país. Parabéns aqui para o Rubens, né? Tá certo? Agora, nós de fato tivemos vitórias, mas que não são compensatórias em relação a São Paulo, dada a importância que São Paulo tem. É verdade que tudo isso é positivo em relação a 2014, mas isso por si só não são determinantes, não define a eleição. Senão nós teríamos ganhado a eleição para presidente da República a última. Nós tínhamos o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, não é? Mas que é importante nessa caminhada, não tenho dúvida. Professor Alberto Carlos. Eu só quero registrar aqui que a minha expectativa é de que a oposição no país, eu gosto muito da oposição, porque a oposição gera o debate, claro, gera discussão, gera aprofungamento de ideias, sai sugestão, proposta, faz parte do processo democrático, né? E eu avalio que nesse momento agora para o PSDB é um momento de avaliação séria, de mudança de rumo. Acho que o Serra deve encerrar. Acho que o Serra encerra um ponto aí. E o Aécio precisa tomar a frente desse processo. Tem que parar com essa divisão dentro do PSDB. O PSDB devia ter acordado há 2 anos atrás. Não acordou, levou mais uma pancada a nível nacional, se encolheu mais por cabeça dura, né, de algumas lideranças dentro do PSDB que precisam entender que tem que abrir novamente. Tem que se abrir novamente para a discussão a nível nacional. Tá certo, então eu quero agradecer a presença dos companheiros. Já. diga lá, rapidamente então. Rapaz, essa foi uma vitória maravilhosa de Luiz Inácio Lula da Silva. Nem o PT acreditava no Haddad. Nem o PT acreditava no Haddad.
mostra que o Luiz Inácio, ele realmente, Lula, ele compreende o país, ele compreende São Paulo, ele compreende o seu PT. Eu acho que, a partir de agora, nós vamos ter uma escrita totalmente diferenciada de política, porque nós nunca tivemos o PT tão fortalecido no ponto de vista da vontade como agora. Porque até então, muitas vezes, dizia-se que o que estava impulsionando o PT, primeiro era um sonho, uma aspiração, depois foi a questão do Bolsa Família, etc. E agora, em São Paulo, vai dizer que foi o quê? Então, essa virada do Haddad. Outra coisa importante também, o Haddad, ele, na minha concepção, ele vai representar uma oxigenação dentro do próprio PT. Porque ele não vem daquela história tradicional do PT. Nós estamos vendo a transição da liderança personalista para a liderança de um PT institucional. Exatamente, exatamente. Isso. Vai sair o PT vai eleger outros presidentes, deputados, governadores com PT e não com Lula. O Lula está fazendo essa transição de uma maestria. Fomos daqui, o Fernando Henrique se ausentou nesse processo. Pois comentado o Alberto encerra. Tá certo, então. Deputado João Campos, o senhor tá com a bola cheia aqui. O senhor conhece a Rua 39 no Conjunto Liberdade? Conjunto Liberdade? Isso. Com certeza, não vou saber identificar aqui agora. Não, pois é, mas muita gente ligou pra gente aqui participando, parabenizando pela participação do senhor aqui. A Orlene Magalhães, Karina Nascimento, Edmilson Antônio, Vandril Oliveira, Roberto Chileno e Aurora e Felisberto Bezerra. Todos eles moradores da Rua 39 ali no Muito Conjunto obrigado. Liberdade. Um abraço para essa turma toda de amigos. E muito obrigado pela sua presença aqui hoje, por participar conosco dessa discussão política. Eu quero agradecer, porque esse é um programa que sempre faz um debate de alto nível, de interesse da sociedade, com a participação do telespectador ao vivo, não é? E procura trazer pessoas que contribuem. Exemplo, o deputado Rubens Ottoni. Eu estou feliz de estar aqui e vou estar sempre à disposição. Muito obrigado. Deputado Rubens Ottoni, muito obrigado também pela sua presença, pela sua participação conosco aqui no Politeia. Eu que agradeço a oportunidade, uma honra para mim sempre poder participar com vocês. Estarei sempre à disposição para debater. Parabéns a vocês pelo excelente trabalho.